Oi, galerinha, sejam bem-vindos à nossa eletiva 4, Educação Financeira, aula 10. Eu sou a professora Sabrina e hoje nós vamos conhecer alguns materiais que são muito interessantes para você estar adquirindo mais conhecimento com relação à educação financeira. Eu selecionei alguns livros que são muito famosos e que abordam conceitos muito importantes para você que tem interesse em dar uma equilibrada ou ao menos aprender um pouco sobre ter uma mente que trabalhe o financeiro em seu favor, tá? Então, vamos lá para a gente conhecer o conteúdo da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar e conhecer sobre livros e materiais em PDF de educação financeira para jovens, né? Ou seja, para vocês aí, nossos alunos do primeiro ano. Como eu falei, eu sou a professora Sabrina e essa é a aula de número 10 da nossa eletiva 4. Como habilidade da aula de hoje, nós temos selecionar e mobilizar intencionalmente conhecimentos e recursos de matemática para desenvolver um projeto pessoal ou um empreendimento produtivo. E para começar a nossa aula, nós temos uma pergunta muito interessante para vocês. Existe um material, um manual, algum livro que ensine como você ficar rico? Será que existe esse manual onde, se você seguir passo a passo, pronto, no final você está ali rico, tranquilo, despreocupado financeiramente? Vocês acham que existe? Não, né, galera? Não existe um manual para a riqueza. Porém, nós temos vários manuais à disposição da gente para poder trabalhar a nossa mente de um modo que nós consigamos conviver com o salário que a gente tem e ter uma melhor qualidade de vida. Ai, mas por que nós estamos abordando esse tipo de conteúdo? Porque é muito interessante para vocês despertar a questão da leitura. Galerinha, não só nas disciplinas de português e história que é importante a gente ter o hábito da leitura, não é não, tá? Para a nossa vida cotidiana, para uma melhor qualidade de vida, é muito interessante você despertar esse interesse em materiais que possam enriquecer o seu dia a dia. E sobre educação financeira não poderia ser diferente, galera. Já que a gente tem aí na internet uma infinita quantidade de materiais que abordam esse assunto. Mas eu separei dois livros que eu achei muito bacana e que tem uma leitura muito fácil para a gente trabalhar na aula de hoje. Vamos lá para a gente conhecer o nosso primeiro livro. O primeiro livro é sobre Pai Rico, Pai Pobre. É um livro que está disponível em PDF para vocês, eu coloquei o link na aula aí, quem tiver interesse. E ele, pessoal, ele aborda situações muito interessantes do dia a dia. E uma das situações que você vai observar dentro do livro é que não é uma situação de quem é mais inteligente ou menos inteligente. Ambos os pais que estão sendo retratados nesse livro, eles são extremamente inteligentes e tinham tido sucessos nas suas próprias carreiras. Eles carregaram visões muito distintas, ou seja, muito diferentes quando se fala em lidar com dinheiro. Então aqui conta a história de um jovem que tinha o seu próprio pai, que era pobre, e convivia com um amiguinho que tinha um pai rico. E ele começou a observar que existia uma grande diferença na mentalidade do pai dele para a mentalidade do pai do seu colega com relação ao dinheiro. E o livro vai retratar passo a passo dessas diferenças de mentalidade, aonde um corria, trabalhava incessantemente em prol do dinheiro, buscando o dinheiro, enquanto o outro fazia com que o dinheiro trabalhasse para ele. Tem um dos conceitos que são abordados dentro desse livro que para mim é o mais interessante e é muito comum na nossa vida, até para mim serviu como lição. E é dito lá para a gente fugir da corrida de ratos. Mas o que seria isso? Vamos lá para a gente conhecer. Não faça parte da corrida dos ratos. Galera, eu coloquei aqui para vocês
Vocês já viram um hamsterzinho dentro dessas rodinhas lá? Ele corre, 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 pode correr o quanto for, o mais rápido que for, e ele não vai sair do lugar. Não é assim que acontece? Então, nessa corrida dos ratos, ao qual o autor se refere, a gente está falando aqui de um ciclo financeiro. O que é um ciclo? É algo circular que tecnicamente não tem início nem fim, porque ele vai se repetindo, né? Aqui a maior parte das pessoas vivem dentro desse ciclo. O que isso quer dizer? Digamos que você, aí jovem, arruma um emprego ou alguma renda que você possa ter todo mês. O que acontece? Primeira coisa que uma pessoa faz quando ela começa a ganhar dinheiro, ela vai começar a fazer o quê? Gastar dinheiro. É lógico, se a gente trabalhou, a gente está ganhando dinheiro, a gente quer gastar o dinheiro que a gente ganhou, certo? Só que muitas das vezes esse dinheiro ele é gastado com bens de consumo supérfluos, né? E aí você vai esgotando todo o seu recurso comprando bens que não trazem retorno. Então aqui você vai gastar o salário adquirindo aquilo que não vai trazer para você retorno financeiro. A grande problemática nisso aqui é que esses itens eles não geram riqueza. E à medida com que você começa a ganhar mais dinheiro, você tende a gastar mais com esses bens, ao invés de fazer com que esse dinheiro seja investido e seja trabalhado em outra coisa. Então, a principal dica que a gente tem dentro desse livro é para a gente não cair nessa armadilha de quanto mais eu ganho, mais eu gasto. Aqui ele diz para a gente que é muito importante você saber a diferença entre os bens ativos, né, gastos ativos e gastos passivos, aonde a gente sabe que o ativo é aquilo que vai trazer dinheiro para vocês e o passivo é aquilo que vai gerar gasto. Outro conselho que a gente tem dentro desse livro é com relação ao estudo. O autor aborda de modo direto que é muito importante você estudar. Estudar, mas só estudar conteúdo do nível médio, professora, basta? Não. Você vai estudar aquilo que lhe interessa, num campo amplo. Se eu quero ser um empreendedor, eu tenho que estudar questões e assuntos que abordam a melhor maneira de empreender. Então, eu já tenho uma tendência de, além do meu estudo do nível médio, eu também ter estudos que abordem nessa área, tá? É muito bacana o livro. Tem aí disponível para vocês em PDF. Quem puder e tiver interesse, faça essa leitura. Eu gostei muito, não conhecia esse livro. E depois, quando fui preparar a aula, eu tive que conhecer, né? E aí eu amei essa leitura. E hoje eu posso dizer para vocês que essa parte aí da corrida dos ratos, eu me identifiquei e já busquei, cair fora. Não vou mais fazer isso. E é isso que a gente tem que fazer. Identificou que algo que você está fazendo está sendo destrutivo para você? Já cai fora, muda esse hábito. Vocês que são jovens, estão começando agora, melhor ainda, porque tem muito tempo para vocês começarem a desenvolver essa mentalidade. Mas tem outro livro também muito bacana que eu trouxe para vocês conhecerem. Bora lá para a gente ver? O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ou realmente já podem até ter lido. Esse livro eu já conhecia. É um livro muito bacana, ele não é um livro extenso, tá, galera? Ele tem poucas páginas e ele traz muitos ensinamentos. Aqui ele vai retratar a história de um construtor de carruagem. Então ele vai retratar uma história bem antiga, realmente lá da época da antiga Babilônia, uma questão assim de 5.000 anos atrás. Nesse livro, ele é baseado nas práticas de sucesso dos antigos babilônicos, que embora seja uma época distante, são ainda bem atuais e úteis no dia a dia, né, nos dias de hoje. Uma vez que as leis que
regiam o dinheiro há 6.000 anos, elas seguem a mesma até hoje, segundo o autor. Mas que leis são essas? Ele traz aqui vários pontos de ensinamento. E aqui dentro do livro, 6 deles são ditos como fundamentais. O primeiro é pague-se primeiro. Aí você deve até pensar assim, pague-se primeiro, eu trabalhei, então o meu salário é todo meu, eu não vou pagar a conta, eu vou investir em mim. Calma que não é bem aí. Esse pague-se primeiro, ele retrata a situação de você sempre tirar do seu provimento uma porcentagem como garantia, uma segurança, digamos uns 10%, para que você guarde para você, caso você queira investir ou ainda se preparando para alguma outra situação que possa acontecer. Então esse pague-se primeiro é digamos assim, que é o marco mais importante dos ensinamentos que tem dentro desse livro, porque ele é realmente impactante. Se você parar para pensar, muitas das pessoas, talvez até os pais de vocês, são aquelas pessoas que recebem hoje e amanhã já não tem nada. Pagou todas as contas, comprou as suas coisas e o salário já foi todinho, dinheiro agora só no próximo provimento. E isso é uma coisa que acaba virando um círculo vicioso e muitas pessoas vivem dentro desse círculo. E a gente tem que começar a quebrar isso e gerar essa mentalidade de economia. Mas fora esse ensinamento, tem mais outros 5. Vamos lá para a gente conhecer? O pague-se primeiro, né? E aí vem, faça com que seu dinheiro trabalhe para você. O que isso quer dizer, galerinha? Nesse caso aqui, ele está falando da questão de investimentos, né? Você tirou uma parte do seu dinheiro, investiu e deixou ele trabalhar para você. Nesse aqui, saiba proteger o seu patrimônio. É muito importante a gente evitar de colocar e investir dinheiro seu, do seu pai, de alguém que você é próximo, em situações onde esse dinheiro possa ser perdido. Por isso que ele traz como quarto ensinamento para você investir somente naquilo que você conhece. Eu quero, professora, vender bolo. Posso vender bolo? Eu vou ganhar dinheiro com isso? Pode. Mas você sabe fazer bolo, você conhece pessoas que gostam, você sabe receitas, como investir, como deixar o seu produto mais interessante? Não, professora, não sei. Aí, esse investimento no bolo, em produzir bolo, acaba sendo um risco para você, né? Então, invista sempre naquilo que você conhece. Não se iluda, e esse aqui é o principal. Não se iluda com ganhos milagrosos e rápidos. Isso aqui chama muita atenção para aqueles esquemas de pirâmide que volta e meia surge para a gente, né? Pode ter surgido para o seu pai, para sua mãe, que alguém investiu um dinheiro em um certo projeto, ganhou não sei quanto mil em uma semana, em um dia. Abram o olho, galerinha. A vida não é tão simples e fácil dessa forma. Sempre que a gente vai pensar em ganhar dinheiro ou em fazer o seu dinheiro trabalhar para você, isso requer metas, objetivos e um tempo, não é instantâneo. Então, isso de ganhar da noite para o dia, fique atento, tá? E último, aumente a sua capacidade de ganhar dinheiro. Como que eu posso aumentar a capacidade de ganhar dinheiro? Investindo em mim, investindo no meu conhecimento, me aprofundando em questões que envolvem isso. Só para a gente fechar essa primeira parte aqui sobre esse livro, no Pague-se Primeiro, ele diz respeito a criar o hábito de reservar parte do dinheiro com disciplina. E disciplina, gente, é muito difícil hoje em dia quando se trata de dinheiro, porque aí você tem aquele lanchezinho no fim da tarde, às vezes, querendo comprar um celular top que foi lançado, ou querendo alguma coisa que você vê que o coleguinha tem e você não tem. Então, você ter ciência da situação na qual você está, do seu poder aquisitivo, para você poder ter ou não certos bens, é fundamental. Hoje em dia, a gente vê muita gente se deixando levar por mídias, redes sociais e acabam se endividando. Então, aqui, esse hábito de guardar dinheiro com disciplina
é um hábito, é um costume da antiguidade. Os babilônicos, eles reservavam cerca de 10% da sua renda sempre. Professora, tem outras leituras interessantes? Eu trouxe aqui para vocês outras obras que são muito bacanas, né? Os jovens aí apaixonados, que querem crescer junto, tem aí, ó, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, uma obra bem interessante que pode ser lida aí para ver uma maneira de jovens que estão começando a vida crescerem junto de modo saudável, viu, gente? Os Segredos da Mente Milionária, muito bom também, já li. Gostei muito desse livro também, não é um livro longo, é um livro bem simples e a linguagem dele é muito objetiva. A Riqueza da Vida Simples, não se iluda, viu, gente, com essas questões de celulares caros, carros. Às vezes a gente investir no nosso modo de vida, de acordo com os padrões que a gente ganha, com as nossas rendas, pode sim trazer uma vida muito tranquila, feliz e com muita riqueza, prosperidade. Aqui nós temos Educação Financeira ao Alcance de Todos, que também é uma obra muito bacana. Aqui, para a leitura, a gente tem alguns outros materiais que são já realmente direcionados para quem quer empreender. Temos o Planejamento Financeiro Pessoal, onde você pode encontrar lá no portal do investidor, tem um link aqui disponível. Vocês jovens que têm interesse em empreender, é uma leitura muito boa, indico. Caderno de Educação Financeira, Gestão Financeira Pessoais. Essas gestões de finanças pessoais é fundamental. Eu li esse caderno, ele é muito interessante para você ter noção dos seus gastos, dos seus consumos, e a gente tem aqui o link onde ele encontra-se disponível. Quem quiser depois estar acessando, vê aí com o seu professor presencial. É uma leitura muito bacana, tá, pessoal? Eu indico que todos têm que fazer essa leitura aqui sobre gestão de finanças pessoais. Orçamento familiar. Aí você pode indicar para o seu pai, para sua mãe e para você mesmo, dependendo da situação que você se encontra. Esse orçamento familiar, ele é muito interessante, traz questões do dia a dia e auxilia o nosso planejamento familiar. Finanças pessoais e no empreendimento. Esse daqui é voltado para você conseguir fazer essa separação do empreendimento e dos gastos pessoais, o que é um grande desafio, viu, galerinha? Normalmente, quem tem o seu próprio empreendimento acaba retirando do empreendimento para investir no pessoal em situações desnecessárias. Tem, lógico, se você está trabalhando e o empreendimento é seu, é lógico que os seus custos eles vão ser custeados pelo seu rendimento. Só que tem situações que a gente tem que fazer essa separação para poder realmente visualizar o lucro do empreendimento. Fora essas leituras, nós temos alguns filmes, que falam sobre educação financeira. Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. É muito interessante, ela é uma pessoa extremamente viciada em consumir, em gastar cartão de crédito, cheque, à vista. É muito interessante vocês fazerem assistir esse filme. Aqui, ó, A Procura da Felicidade. É impactante, é emocionante, também é muito indicado para você ver com relação ao planejamento e principalmente não desistir. O Lobo de Wall Street é ótimo, eu super recomendo esse filme para vocês também. Fala como empreender e como convencer pessoas em pouco tempo. A Grande Aposta, outro filme muito bacana. Mas para trabalhar na finalização da aula de hoje, tem um filme aí para vocês, onde vocês vão estar assistindo e depois vão estar respondendo a um questionário e fazer aquele pequeno debate sobre esse conteúdo. No mais, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e que vocês pratiquem o que vocês aprenderam nas nossas leituras, nos nossos filmes. E vamos aí crescer, vamos investir na gente, estudar bastante para a gente poder garantir um futuro bacana, né? A gente se vê nas próximas aulas, tá bom?